Amores, nessa etapa, então, a gente volta para a mesa com a nossa capa, tá? Aqui, ela já tá praticamente finalizada. Então, eu vou colocar aqui, eu já posso tirar minha cavilha, que a gente não vai mais usar. Então, agora, como a gente já fez aquela colocação de outra maneira, fica fácil, só a gente puxar aqui e vamos, então, separar, dividir essa nossa capa ao meio. Lembra que naquela hora eu coloquei a nossa linha, a nossa fita aqui para demarcar o meio da peça? A gente vai precisar agora seguir esses pontos, ó. Então eu vou cortar mais um pedacinho de fita, porque a gente precisa seguir esse mesmo padrão na parte de cima, porque senão ela vai ficar torcida. Então eu tenho um pedacinho de fita aqui na minha mão, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem, tá? E a gente vai seguir, então, ó, encontrando uma linha reta, tá? A gente vai ver quais são os pontinhos na mesma direção e levar isso lá pra cima. Então, é só você seguir aqui a trama, ó, eu tô contando os pontinhos e a gente consegue chegar no meio lá em cima também. Aqui, então, a gente já determinou onde é a metade da nossa capa. Eu vou passar da mesma forma entre os meus pontinhos aqui. Depois disso a gente vai tirar, tá? É um pouquinho chato, mas a gente consegue. Passei aqui, então, vou dar um nozinho. E com isso a gente tem a marcação da lateral da nossa almofada. Então a gente já sabe que esse lado aí é a lateral, ela não vai ficar torcida, ela vai ficar retinha. E assim a gente consegue dobrar no meio. Agora eu vou reservar por hora essa capa. E aqui a gente vai precisar, então, de uma capa de almofada em tecido, tá? Aqui eu tô usando uma de algodão cru, como vocês já estão acostumadas a ver. Eu até usei aqui da mesma forma das outras, tá? Com o zíper escondido. Mas não tem necessidade. Se vocês tiverem alguma capa simples ou alguma capa que vocês queiram incrementar, vocês podem usar, tá? Aqui é mais fácil ainda porque não precisa ter aquela medida exata. Então, já peguei aqui o meu enchimento. Esse enchimento ele é um pouquinho menor, ele tem aproximadamente 38 centímetros, mas vai ficar certinho nessa capa. Essa capa, ela comporta até um enchimento de 45 centímetros, tá? Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, é só aumentar um pouquinho tanto o tecido quanto a trama das almofadas. E aqui, ó, na hora de encher, eu sempre coloco a mão por dentro e vou empurrando para os cantinhos, porque você viu como ele ficou meio murcho? Então, eu venho e empurro e ajusto bem certinho, tá? Então, feito isso, eu dou essa amassada aqui, ó, e posso fechar o meu zíper. E a nossa almofada, a base da nossa almofada já tá praticamente finalizada. Agora, com essa parte já feita, a gente vai unir as duas etapas. Então, eu tenho aqui a minha almofada, já com o tecido cru. O diferencial dessa almofada é que o enchimento ele vai ficar fixo, tá? A gente não vai fazer como fazemos das outras almofadas. Aqui não vai ter a opção de colocar e retirar esse enchimento. Mas essa peça eu peguei de inspiração que eu vi em algumas capas em crochê e tricô também, são feitas nesse estilo. Aqui então a gente vai cortar essas prendas. Lembra que eu falei para vocês que por hora a gente não precisava tirar as argolinhas? Agora a gente precisa fazer esse processo para poder fazer a finalização da nossa peça. Aqui eu vou pegando aos poucos e vou só cortando ao meio. A gente não precisa medir, não precisa nada muito exato, porque depois a gente ainda vai fazer esse acabamento, mas a gente precisa que essas linhas estejam separadas, tá? A gente não pode ter essa argolinha nesse momento. Então, vou cortar todas as minhas linhas aqui e já volto com vocês. Nessa etapa, ela já começa a tomar forma, a gente já consegue ver as nossas franjas aqui. Essas franjas, depois a gente vai fazer um acabamento, tá? Para ver qual a medida que a gente gosta mais de usar. Então, é totalmente pessoal esse gosto, tá? A parte de cima lá a gente já fechou, agora a gente tem uma espécie de saco, tá? Um lado fechado, o outro ainda tá aberto, a gente consegue ver
que ficou tudo bem fechadinho e a gente já pode acomodar então a nossa capa com o enchimento, tá? É a primeira capa de tecido. Aqui, da mesma forma que eu falei para vocês, na hora de colocar o enchimento, eu busco sempre encaixar muito bem, para que a nossa almofada fique bem cheia, mas também que ela ocupe toda a extensão da nossa trama, tá? Voltei a câmera aqui então pertinho para a gente poder fazer esse acabamento, tá? Então, ó, a gente vai procurar aqui na lateral, da mesma forma que a gente fez na outra parte, a gente vai unir os pontinhos da frente e de trás, tá? Então, lembra de usar aquela linha que a gente colocou de demarcação para ver onde é o meio. A gente vai começar por ali. Importante também, ó, a gente sempre vai empurrar assim o enchimento para que ele se acomode dentro da nossa capa. Então aqui, ó, a minha fitinha tá ali, eu vou pegar os dois primeiros pontos, vou pegar as guias, na verdade, né, a guia da frente e de trás, e vou unir. Aqui é um pouco mais difícil do que a primeira vez que a gente fez o fechamento, porque a gente precisa acomodar o nosso enchimento lá dentro. E se vocês olharem aí, tá vendo que tá escapando a pontinha? Então, nos primeiros pontos, é essencial que a gente vá com calma e vá ajustando mesmo, colocando o enchimento lá dentro para que fique tudo muito bem organizado, porque depois que a gente fechar essa trama, a gente não consegue mais mexer no que tá lá dentro. Então, eu vou fechando aos poucos e também já vou organizando. Então aqui, ó, já fechei dois, eu posso empurrar bem para a lateral para ocupar esse cantinho aqui. Então, separo para a lateral os dois pontinhos que eu já fiz e vamos para o próximo. Sempre lembrando, é o terceiro da frente e também o terceiro de trás. Então, empurro, vou unir meus dois pontinhos duplos e pego as guias, tá? Então, sempre lembra de colocar um bem encostadinho no outro, porque daí o acabamento vai ficar mais bonito e a nossa almofada fica mais fofinha, ela fica mais cheia, tá? Aqui, novamente, sem segredo algum, eu vou repetir esse mesmo processo por toda a extensão. Sempre que eu finalizo dois pontinhos, eu jogo para a lateral, dou uma empurrada no meu enchimento lá dentro e vou continuando a fazer esse mesmo processo por toda a extensão da minha peça. Nessa etapa, então, a gente já fez o fechamento das duas laterais, então a nossa capa já tá fixada, tá, gente? Já o enchimento tá preso ali dentro. A gente vai fazer dessa forma, assim, ó, para conseguir fazer com que o nosso enchimento se espalhe e ocupe toda a extensão da nossa capa, tá? Eu posso, então, retirar a nossa marcação aqui da lateral, porque a gente já usou, a gente já finalizou. Então, vou deixar aqui na lateral também. E a nossa capa está finalizada, tá? O que eu vou fazer dessa forma? Eu gosto de deixar nesse modelinho as franjas mais longas, tá? Aqui, eu só vou fazer as aparas desse outro lado. Então, eu vou definir o tamanho que eu quero aqui e vou cortar. Então, mais ou menos assim. Você pode escolher, tá? A medida que você quiser. Eu tô deixando cerca de 15 centímetros aproximado, entre 15 e 20, que eu acho que fica um caimento bonito para essa espessura de cordão, tá? É que a gente tá usando o mesmo que a gente sempre usa. Então, eu vou fazendo dessa forma. Posso fazer as aparas. Eu tô fazendo um pouco no olho, mas depois eu venho conferindo, só para tirar esse excesso, para facilitar a visualização. Então, venho aqui. Um pouquinho mais curto essa lateral aqui. Então,
Chegando agora nas aparas da nossa franja, a gente chegou à finalização da nossa peça, tá? Aqui então eu vou ajustando, se vocês quiserem colocar uma fita para ter mais facilidade para cortar, enfim, fica à vontade, fica a critério de vocês. Essa medida também é totalmente opcional, tá? Eu gosto delas assim mais longas e vocês podem fazer da maneira que mais agrada. Então, feito isso, a gente tem a nossa capa Luna finalizada, tá? É a primeira capa em macramê frente e verso que a gente produziu aqui no ateliê. Espero que vocês gostem e até a próxima aula.